aqui com vocês novamente, poder dividir um pouco da minha jornada com vocês e falar a respeito de um tema que é muito importante e que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos. Uma coisa que nós podemos refletir lendo a palavra de Deus é que nós temos que ter certas prioridades na nossa vida, coisas que nós devemos colocar numa ordem de importância para que não só nós não venhamos assim nos perder no caminho, como também podemos evitar sofrimentos futuros nas nossas vidas, tomando essas atitudes que são priorizar certas coisas. O que é priorizar? Colocar em primeiro lugar numa ordem de importância, para que nós possamos dar atenção ao que merece atenção, tomar cuidado com o que é necessário que a gente tenha cuidado e assim ter uma vida mais tranquila possível, o que é a vontade de Deus, que nós tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Um grande problema que acontece é que nós deixamos de lado algumas coisas que são muito importantes. Um erro que eu cometi muito, foi que assim, eu amo Jesus. Eu creio que o meu prazer maior na minha vida é o Senhor Jesus. Não existe nada que substitua Deus na minha vida. E quando nós entramos nessa jornada de nos aproximarmos de Deus, de Jesus, Ele é muito maravilhoso, Ele é irresistível. E nós às vezes ficamos tão apaixonados, tão envolvidos com o Senhor que às vezes erramos em não fazer mais nada, só fazer isso. E isso é um erro, por mais estranho que pareça, porque você não pode passar a sua vida inteira num quarto de oração, você não pode passar a sua vida inteira lendo a Bíblia, e você não pode passar a vida inteira no deserto sendo cuidado por Deus como uma criança. O cuidado de Deus é maravilhoso, os milagres, Ele supre tudo em você, mas é necessário que esse amor cresça, que esse relacionamento com Deus ele cresça, é necessário que você atinja maturidade. Isso vem com o tempo, mas também é necessário algumas atitudes da nossa parte. E o que eu percebi é que assim, eu tinha um relacionamento muito bom com Deus, um relacionamento muito maravilhoso, mas eu não estava permitindo o meu próprio crescimento. E como que eu estava fazendo isso? Simplesmente eu não conseguia me manter no próximo degrau. Eu não conseguia me manter no próximo nível. Então, quando Deus me dava uma oportunidade de avançar para um próximo nível, para um próximo degrau, eu ficava resistindo em permanecer ali. Porque qualquer coisa que acontecesse que me incomodasse, que me incomodava, eu tinha vontade de voltar, entendeu? Para o lugar seguro e tal. Só que quando você tem intimidade com Jesus, quando você conhece Deus de verdade, você tem que entender que o que existe de mais precioso na sua vida, o seu maior tesouro, você já encontrou. Ele já habita em você, ele já mora em você e ele já está em você. Não tem para onde você ir depois disso. Então, o que você tem que aprender a fazer é cultivar a presença de Deus. Presta bem atenção nisso. Você tem que aprender a cultivar a presença de Deus em todos os lugares que você estiver, independente da situação. Por quê? Porque às vezes a situação não vai mudar. Às vezes você vai ter que passar por aquela estação tempestuosa, difícil e aguardar o fim dela. Deus ele pode vir e livrar você da tempestade, mas às vezes não, irmãos.
às vezes ele vai deixar você ficar no meio daquela tempestade. Se você não amadurece, você só fica esperando livramento, livramento, livramento. E assim, livramento é bom? É bom. Acontece? Acontece. Mas a partir do momento que você entende o seu propósito e o seu papel e aquilo que Deus espera de você, você não precisa de livramento. Você precisa permanecer. Permanência. Se manter firme. Então, ó, vamos supor que no teu trabalho você está sofrendo dificuldades. Só que assim, dificuldades não é você ser chato e as pessoas te falarem na tua cara que você é chato e você vai falar, não, eu estou sofrendo dificuldades no meu trabalho. Não, isso não é sofrer dificuldade. Você é chato. Você é chata. Você incomoda as pessoas, é irritante. Tá entendendo? Então isso não é sofrer dificuldade. Dificuldades é quando você é uma pessoa moderada, você é uma pessoa tranquila, de paz, dedicada no seu trabalho e sofre incômodos, pessoas inconvenientes com você, criticam tua fé, criticam tua postura, criticam a tua postura com relação ao trabalho, a tua seriedade, teu compromisso. E é nítido quando isso acontece, porque as próprias pessoas falam, entendeu? E se você é chato, elas também falam. Então você começa a passar por essas dificuldades e começa a ver que está complicado. Ah, Deus muda? Obviamente, tu começa a clamar. Você começa a clamar. Você começa a buscar a face de Deus para que Ele intervenha. Você começa a fazer jejum, oração, repreender. Você é cristão, você aprendeu princípios de batalha. Então você ora e pede para Deus mudar aquela situação porque você não aceita aquilo. Só que aí a situação não muda. E aí o que você faz? Você desvia da fé? Deus não me ouviu, Deus me abandonou. Não, de maneira nenhuma. Às vezes, aquela tempestade é para revelar algo no seu caráter, no caráter de alguém. Ou é simplesmente um problema que surge da convivência humana, que é difícil, que é complicado. É igual você colocar água dentro de um freezer muito, muito, muito potente. Ela vai congelar. Ah, eu vou repreender o congelamento. Não, amigo, faz parte daquele processo, daquela realidade. É necessário que aquilo aconteça. Então, problemas que quando determinado tipo de pessoa se junta, ele surge. Quando determinada profissão passa por um período de crise econômica, por um período de sazonalidade, né? Um período de baixa venda, rola um estresse financeiro, rola um estresse porque não está conseguindo gerar recurso suficiente para manter a empresa. Estamos tensos. O que vai acontecer? Tem que esperar o período passar para que as coisas voltem ao normal. Não tem como. Tem que esperar. Então, o que acontece muitas vezes? Quando somos imaturos, achamos que qualquer desvio, qualquer problema, qualquer contrariedade é algo que nós devemos voltar para a posição de crianças ali, de receber o leitinho do pai, o cuidado do pai, o colinho do pai. E não é. Existem momentos que são momentos onde nós temos que enfrentar essa luta e resistir essa tempestade, independente de qual seja ela. E por experiência própria, queridos, conforme os anos de cristão eles vão se passando, conforme os anos de fé eles vão se passando, as lutas, as tempestades, elas aumentam. Porém, proporcionalmente, a sua fé também aumenta. A partir do momento que você entende que Deus está com você em toda e qualquer situação, presta bem atenção, se você estiver posicionado em fé, você aprende a não desistir, não importa a luta. Então, pode vir uma luta financeira, você sabe que Deus ele vai te socorrer. Pode ser uma luta na saúde, você crê que Deus vai te socorrer. Pode ser uma luta no seu casamento, na sua família, você permanece confiando e fazendo aquilo que é o seu papel como cristão, como homem
e mulher de Deus, que é o quê? Você busca constantemente a face de Deus aonde quer que você esteja. Eu lembro de algumas passagens aqui agora, eu não vou citar especificamente, porque o propósito desse episódio é contar um pouco da minha experiência. Então, eu vou citar geral e aí vocês podem pesquisar e ler na Bíblia depois. Eu sempre aconselho assim, irmãos, aprendam a ler os livros completos da Bíblia, sabe? Eu acho importante ler versículos porque eles expressam bem, são pequenas porções que nos ajudam, porém, nada substitui a leitura de um texto completo, de uma narrativa completa. Por quê? Porque você entende, como eu falei, o contexto e a aplicação ela é muito melhor, você entende, é melhor. E também para de ser preguiçoso, ficar só lendo versículos. Tem que aprender a ler o texto completo, a narrativa completa. Mas, por exemplo, quando José, está lá em Gênesis, quando José é filho de Jacó, ele interpreta os sonhos do faraó, Deus diz, por meio do sonho que o faraó teve, que durante 7 anos a terra passaria por um período de crise terrível. Diz também que durante 7 anos a terra passaria por um período de abundância. E o que eles deveriam fazer? Armazenar alimentos no período de abundância, para que no período de escassez eles tivessem recurso e não entrassem numa crise onde as pessoas poderiam até morrer de fome. Então assim, é algo seríssimo, algo que iria acontecer. Não, e o faraó pergunta para ele, né? Mas não tem nada que a gente possa fazer? José, tem. Ó, nos 7 anos de abundância, você armazena o material, bacaninha, guarda tudo certinho, constrói celeiros, a população vai doar uma porcentagem do lucro deles para o faraó, e depois esse recurso armazenado vai ser o suficiente para que nós possamos nos manter no período de crise. Mas fora isso não tem o que fazer? Não, fora isso não tem o que fazer. A crise vai vir e vai pegar todo mundo. Ou a gente se prepara ou a gente morre. Agora, o faraó, sabendo disso, já falou, bom, quem mais que eu poderia encontrar em toda a terra do Egito que pode me ajudar nesse trabalho, senão o homem que interpretou meu sonho e me deu essa visão, que era quem? José. E aí José é coroado governador e tal. Agora, imagina vocês, José é governador, decreta assim, ó, agora vai lá e mata toda a família do meu pai, traz só meu pai para cá, porque eles me venderam como escravo, compra carro, moto para mim, eu tô falando aqui na linguagem da jornada, tá? Claro que naquele tempo não tinha carro e moto. Mas compra aí carroças aí, cavalos e esbanja e não faz o que ele tinha que fazer. Quando viesse os anos de crise, porque iriam vir, eles estariam perdidos, porque o governador esbanjou. Então José ele teve a sabedoria e a maturidade de Deus para entender que o quê? Tá tudo bem? Tá. Então eu vou armazenar, eu vou aprender, eu vou me dedicar para que quando a crise vier eu possa suprir a necessidade da comunidade aqui do Egito, né? Então, qual é a lição para nós aqui? Até o meu pastor a gente estava comentando sobre isso algum tempo atrás. A lição é que no tempo de abundância você economiza para que no tempo de escassez você tenha o que comprar. Isso está mais de 4.000 anos escrito lá na Bíblia e às vezes a gente não aprende isso. Então, claro, ele está falando aqui de recurso financeiro, mas nós podemos usar isso para tudo. Então, por exemplo, se você não aprender a cultivar uma relação boa com as pessoas num tempo de paz, e quando vierem as guerras, porque virão, e quando vierem as dificuldades, porque virão, se você não semeia coisas boas na vida das pessoas nos tempos de tranquilidade e de paz, e quando vierem os tempos de guerra e de aflição, como é que você vai fazer? Então, é muito importante que a gente aprenda a subir o nível da nossa relação com Deus para não ficar dependendo de Deus para tudo. Obviamente,
Deus não se cansa de nos ajudar. E mesmo no período de dificuldade, Ele vai nos suprir. Ele vai sempre nos suprir. A nossa relação com Deus, ela tem que ser sempre uma relação de dependência. Na oração que Jesus nos ensina, ele diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, olha o nível, o Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O nível de dependência era o pão, o Senhor me dá hoje. Ele estava pedindo o pão. Ele estava pedindo o prato de comida do dia. Então, assim, é uma dependência total de Deus. Sim. Porém, isso não quer dizer que nós não devemos fazer a nossa parte. Em Romanos, tem um trecho que diz assim: o Espírito de Deus nos assiste na nossa fraqueza. Essa palavra assiste, no original grego, é uma palavra que bem grande, ela é uma palavra que diz assim, sunanti lambanomai. Essa palavrona quer dizer o quê? Alguém que pega, por exemplo, tu tem uma mesa e você quer levar essa mesa da sala para o quintal para limpar e do quintal trazer de volta para a sala. Essa palavra dá a ideia de alguém que pega em uma ponta da mesa e o outro pega na outra ponta e os dois juntos levam. Então Deus ele mostra essa parceria entre Ele e nós por meio de Jesus. Então Jesus ele entra na nossa vida para completar aquela parte de nós que não conseguia buscar esse auxílio de Deus por conta da nossa indignidade, por conta da nossa podridão e queda. Nós não poderíamos nos colocar na categoria de ter essa assistência de Deus na nossa vida. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele nos coloca nesse patamar onde nós podemos andar com Deus. Olha, isso é tremendo. Isso foi uma das coisas que mais impactou a minha vida. Até hoje eu paro para pensar e falo, nossa, é, é, é como se não é perdoado. Jesus ele não nos perdoa, ele nos justifica. Tem noção? É como se de repente Deus olha para nós e vê a gente santo, e vê a gente perfeito, e vê a gente aceito por Jesus. É claro que nós pecamos, é claro que nós erramos, mas quando Deus nos olha, a compaixão que Ele tem, a misericórdia que Ele tem de nós, é como se Ele olhasse para nós como filhos que somos bons, porque Jesus pagou o preço por nós. Isso não engana Deus, tá? Você não engana Deus. Deus sabe exatamente quem você é. Deus não é bobo, ingênuo, e ele olha e fala, ai, coitadinho, ele é tão bonzinho. Não. Mas quer dizer que nós temos acesso a coisas que não teríamos se não fosse pelo sacrifício de Jesus. Agora, tem que ajoelhar e adorar Jesus todo dia ou não tem? Tem, né? Porque senão não ia dar não. Nós éramos filhos da ira. Então, quando nós entendemos que Deus ele quer nos auxiliar na nossa dificuldade, nós começamos a apresentar toda a nossa vida para Ele. A prioridade é o nosso relacionamento com Ele. Depois é a nossa família. É a nossa família. Não existe nada mais importante do que a nossa família na Terra. Não existe nada mais importante que a tua esposa, que teus filhos, que teu pai, que tua mãe, nada, nem o teu trabalho. Não, mas o meu trabalho mantém a minha casa. Sim, amigo, mas o teu trabalho só mantém a tua casa porque Deus te abençoa para você poder manter a sua família. É como se o seu trabalho fosse só uma consequência da sua família e não a sua família uma consequência do seu trabalho. Alguém disse uma vez, nenhum sucesso profissional vale o fracasso de uma família. Isso é verdade. Então, tem momentos que eu não vou gravar a jornada, tem momentos que eu não vou
me dedicar demais a esse tempo assim. Por quê? Porque eu estou cuidando da minha família. Eu tenho um pouco de experiência com Deus, bem pouca, mas tenho já um pouco, mas eu pretendo nunca ter experiência com Deus à custa da minha família. Agora, se você quer saber se eu entrego a minha família para Deus, todo dia. Peço para Jesus cobrir a minha família com o sangue dele, protegê-los, todo dia. Mas não creio que eu deva colocá-los acima de Deus. De maneira nenhuma. Deus é mais importante que tudo na minha vida. Que tudo. Não existe, não tem como. Mas toda a minha família foi construída em Deus. Todos os meus projetos, os meus sonhos estão sendo construídos em Deus. Então, a prioridade é Deus. A prioridade é Jesus. E depois é a minha família. Então, nesses períodos que nós estamos passando de abundância, de paz, de tranquilidade, procura sempre desfrutar da sua família, ouvir, ter tempo, dedicar tempo. Pegar a sua esposa, fazer realmente carinho na sua esposa, dar atenção, olhar nos olhos, parar para ouvir. Os teus pais, reconhece o sacrifício dos teus pais. Sabe, por mais fácil que possa parecer, por mais que eles não demonstrem isso, é difícil criar uma família. É difícil, é muito difícil ser homem, é muito difícil ser mulher. Então é muito importante que você tenha essa capacidade de reconhecer isso neles, olhar para eles e realmente se emocionar, olhar para eles e realmente sentir vontade de chorar, sentir vontade de chorar, de dizer, cara, como eles conseguem ser tão bons assim? Quantas esposas limpam, cozinham, cuidam da casa, cuidam dos filhos, são bondosas, são mansas. E aí você chega, senta no sofá, sujo, com a casa limpa, não fala nada, vai pro celular, começa a buscar suas coisas de trabalho para ganhar mais. E esquece de que na tua casa tu é pai, tu é marido, você é o protetor da sua casa, esquece disso. Dá atenção às vezes para colegas, mais do que você dá para sua família. Óbvio, irmãos, amizades, elas são importantes, elas são muito importantes, mas, cara, nenhuma amizade é mais importante que a sua família. Adianta você ser mais amigo das pessoas da rua do que das pessoas da sua casa? Você não conhece minha família. Meu pai nunca foi presente, minha mãe, isso e tal, e acontece. Infelizmente, isso é algo que acontece. Porém, cara, é com você. A partir do momento que você entra numa jornada com Deus, você vai passar por um processo de restauração. Existe um processo de restauração. E Deus vai mexer nisso. Ele vai transformar você no pai que você não teve. Porque ainda que você não tenha tido um pai na terra, você tem um pai no céu. Ele vai transformar você numa mãe que você não teve. Ele vai criar em você o desejo de você ter uma família que você não teve. E para que isso aconteça, você precisará cultivar esse tipo de família. Cultivar esse tipo de relação. Por isso que os frutos do Espírito, eles são tão importantes. Porque se você não tiver domínio próprio, mansidão, amor, alegria, paciência, né, longanimidade, aquela capacidade de suportar, se você não tiver isso, como você vai construir uma família? Fala para mim. Se as características de Jesus não estiverem em você, como você vai fazer para conviver com as pessoas? Porque essas características de Jesus que passam a vir na nossa vida, elas vêm porque nós morremos
para as características do pecado, que são a ira, a vingança, a amargura, a murmuração, a reclamação. Nós morremos para isso. Quando nós fomos batizados na morte de Jesus. E ele, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, que eram esses que eu falei aqui agora. Está lá em Gálatas 5, você pode dar uma olhada lá depois. E quando nós fomos batizados na morte dele, nós morremos para esse tipo de vida, para que possamos viver a vida dele. E qual é a vida dele? A vida dele é uma vida para Deus. E a vida para Deus não quer dizer você viver no seu quarto com a Bíblia. Também é importante o devocional. Não anula uma coisa da outra. Mas a vida para Deus é você viver em amor para com os da sua casa, os da sua família da fé e para com os incrédulos. Porque Deus escolheu salvar as pessoas por meio da loucura da pregação. É por meio da pregação que as pessoas se arrependem dos seus pecados e têm um encontro com o Senhor Jesus e mudam de vida. Alguém pregou o evangelho para você, não pregou? A boa notícia? Alguém pregou. Então, agora, o que você tem que fazer? Dar o testemunho do que Deus fez na sua vida, se é que Ele fez alguma coisa, provar e ver que Deus é bom, se é que vocês de fato têm conhecido Ele, têm provado de verdade Ele, e as pessoas da sua família, os da fé e os de fora, vendo esses frutos na sua vida, reconhecerão que o Senhor é Deus. E muito provavelmente irão querer, né, experimentar desse encontro poderoso nas vidas deles também. A primeira coisa que nós temos que ter é um relacionamento com Deus. Isso é fato, não tem como. Porque se isso não tá bom, eu já imagino o resto. Por experiência própria. Quando eu não estava bem com Deus, eu quebrei tudo na minha vida. Um dia eu falo a respeito disso. Quando eu não estava bem com Deus, eu quebrei tudo na minha vida. Então eu tive que parar tudo o que eu estava fazendo e me voltar para Deus. E me voltando para Deus, Ele começou a me mostrar o que estava errado na minha vida. Está errado isso. E a partir desse momento, Ele foi consertando tudo. E obviamente eu também fui permitindo que Ele fizesse. E fui seguindo aquilo que Ele me guiava. Então, ouvi muitos áudios como esse que eu estou gravando para vocês. Li livros. Li mais a Bíblia. Jejuei mais. Busquei mais. Orei. Fiz tudo o que eu podia fazer para me santificar. Porque não tem como você ter um relacionamento com Deus sem santidade. Não tem como. É impossível. E a santidade de Deus, o amor de Deus em você, o estar cheio do Espírito Santo, primeira coisa que faz, te deixa cheio da palavra de Deus. Primeira coisa. Uma pessoa que está em santidade, ela está cheia da palavra de Deus. Não tem como isso não acontecer. A segunda coisa, ela melhora o seu relacionamento com as pessoas à sua volta. Porque você reconhece os seus pecados, as suas falhas. Você sabe que você não é melhor que ninguém. Então isso melhora o seu relacionamento com as pessoas. E a terceira coisa, você começa a colher os frutos disso. Então a sua relação no seu trabalho melhora, a sua relação com a sua grana melhora, a sua relação com tudo começa a melhorar. Entendeu que é um processo? E cada um desses processos leva tempo. Para cada pessoa tem um tempo. É difícil eu falar assim, para você vai demorar 2 meses. Porque pode ser que você demore uma semana. Pode ser que você demore 1 ano. Pode ser que você demore 10 anos. Eu não sei. Porque varia de pessoa para pessoa. Varia da sua entrega, varia da sua dedicação. Eu particularmente sou uma pessoa dura. Normalmente eu demoro. Quando Deus faz algo em mim, demora. Porque eu demoro. É uma característica minha. E isso não quer dizer que
eu sou menos que alguém ou que eu sou mais que alguém. Não, é uma característica minha. Eu conheço pessoas que falam de desertos que eles passaram na vida deles, né? Desertos, um dia eu vou falar disso também. Desertos são períodos da nossa vida onde Deus nos convida para nos tratar. E eu conheço pessoas que passam por desertos de 1 mês, 30 dias, 4 meses, 3 meses. Eu conheço pessoas que morrem no deserto. Não conseguem. Não se deixam trabalhar por Deus, resistem ao que Deus está fazendo e não vão para frente. Então, nós devemos sempre reconhecer que, em primeiro lugar, tem que estar Deus na nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. E tudo o que esse relacionamento envolve, santidade, dedicação, devoção. Depois disso, nós temos que crescer nisso, crescer no conhecimento de Deus, como diz Oséias. Nós devemos prosseguir, crescer no conhecimento de Deus. O que Deus representa na minha vida? Quem Ele é na minha vida? Qual é o papel dele na minha vida? E Deus é tudo, né, irmãos? Ele é a base de tudo, Ele está em tudo, age em tudo, opera em tudo. Você tem que reconhecer a soberania de Deus na sua vida. E parar de ficar achando que tudo acontece por acaso, que é sorte, que Deus está no controle de tudo, tudo. Ele deu a família que você tem. Então você precisa cuidar dessa família, é o seu papel. Cuidar espiritualmente, estar sempre orando, intercedendo, buscando, dando palavras boas, palavras edificantes. Se for necessário exortar, né, que é corrigir, fazer em amor, principalmente com os mais velhos. Nós devemos falar sempre em amor com as pessoas que são mais velhas do que nós, principalmente as que são da fé. A gente nunca, em hipótese alguma, a gente deve ser arrogante, prepotente, e ainda mais com pessoas da fé ainda. Então, cuidar da nossa família, e depois as outras coisas elas vão se acertando, entendeu? Quando você tiver uma dificuldade na sua vida, você para de ficar fraquejando, achando que Deus te abandonou, que Deus não se importa com você, que Deus não tem interesse por teus planos, por teus sonhos. Para com isso, Deus não luta contra ninguém. Deus ele é a favor das pessoas. Deus é amor, gente. Isso é mentira do inimigo, dizer que Deus ele... Não, eu não estou nem aí para você. Não, se ele não fez ainda, é porque não é a hora. Ou é porque você não está posicionada nele. Ou é porque ele está querendo te ensinar algo que você ainda não aprendeu. Ah, mas já passou tanto tempo. Sim, já passou bastante tempo. Demora às vezes. Eu falei para vocês. E essas coisas começam a revelar quem nós somos. Pensa em um soldado. Um soldado, quando ele está numa guerra, ele está vivendo uma situação de paz ou de dificuldade? Olha, eu vou dizer para você, está vivendo uma situação infernal. De injustiça, de violência. O soldado, depois que ele se alistou para o exército, não importa o lado que ele está, ele tem que lutar. Ele não está sobre o direito dele escolher, ele vai ter que guerrear. Isso é duro, né? Agora, como é que esse soldado é treinado para a guerra? Adivinha como ele é treinado? Ele é levado a um limite, às vezes, pior do que ele vai encontrar na guerra. Ele é levado ao limite dele. A Bíblia usa a metáfora de como se refina o ouro e a prata. E eles são levados a uma temperatura extrema, ao ponto de derreter uma barra de ouro. Derreter a prata. Imagina você ser queimado numa fornalha para que você derreta. O que vai sobrar de você? Existem momentos na nossa caminhada cristã que o objetivo é justamente esse. Te levar a um ponto onde você se derreta de um tanto
que a única coisa que vai sobrar é a sua fé. E é justamente nesse lugar que Deus quer nos levar. Aonde não sobra mais nada. Aonde as suas paixões carnais, suas ilusões, suas fantasias, elas são destruídas. Onde só o que sobra em você é a fé. Você não tem mais força para reagir com carnalidade. Você não tem mais forças para ficar atrás de fantasias, de ilusões, de doutrinas malucas que vão surgindo aí, de coisas que querem te fazer viver no mundo pro resto da eternidade. A única coisa que você foca é Deus, sua família, os valores do reino, o amor, a paz. Por quê? Porque você está totalmente limpo. Porque essa guerra, essa tribulação, essa dificuldade levou você para esse lugar. Entendeu por que é importante a gente ter prioridade? Entendeu por que é importante? Porque quando o bicho pega e ele vai pegar, quando a dificuldade vem e ela vai vir, a dificuldade vai revelar para você o que é importante para você, o que realmente te importa, o que realmente você precisa. E às vezes, mesmo você entendendo isso, a dificuldade continua. Por quê? Porque você precisa perseverar. Agora, depois que você entendeu isso, permaneceu, chorou em muitos casos, oh meu Deus, chorou, clamou, buscou, se derramou, mas permaneceu. Mesmo com crise no casamento, permaneceu fiel à sua esposa. Mesmo com dificuldade no trabalho, não abandonou seu posto. Mesmo com desejos extravagantes e vontades loucas, não torrou a sua grana com ilusão. Ficou firme, aguentou tudo e calado, sem murmurar, sem reclamar. Diante de Deus, permaneceu. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te coroar com uma alegria que você jamais imaginou que existisse. Deus vai te colocar numa posição que você até então nem sonhava que existia. Deus vai te colocar num degrau mais alto. E você vai ficar mais forte. E você vai ter mais fé. E você vai ter mais confiança. E nunca mais, diante de uma dificuldade, você vai ficar balançado ou balançada a abandonar a sua fé. Porque você vai saber, para o resto da sua vida, que no tempo certo, Deus vai te honrar. Deus vai te socorrer. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Deus vai colocar o cetro do reino dele na sua vida. Deus vai mostrar que ele está com você. Eu queria compartilhar essa mensagem com vocês. E dizer para vocês, não desistam da fé na hora da dificuldade. Porque talvez alguns de vocês não saibam, né? Mas uma das características de Deus é que Ele é misericórdia. E Ele é capaz até de abreviar o tempo do sofrimento da gente. Mas sendo tão misericordioso como Ele é, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não se deixem enganar. Essa busca, essa dedicação, essa fidelidade no tempo da dificuldade, com livramento ou sem livramento, essa busca, esse posicionamento, terá sim uma recompensa. Porque Deus é recompensador dos que o buscam. Tá bom? Mantenham-se na jornada de vocês. Fiquem na paz, fiquem na bênção e até a próxima.